1 Samuel capítulo 4, verso 11, a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Ele, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio o anúncio a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo, e demais disso também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Senhor, vem nos ajudar nessa mensagem. Tua graça nos basta, teu poder aperfeiçoa na fraqueza. Sem ti, meu Deus, nada posso fazer. Que o Senhor venha nos dar força, nos ajudar e derramar a revelação em Cristo para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor venha ser conosco. Hoje o tema da mensagem é acerca da arca, a arca da aliança. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. A arca da aliança simboliza a vitória de Deus. Não é um símbolo de adoração, um objeto, um artefato. A arca da aliança, ela ia à frente, estava com o povo, com o exército de Deus, para simbolizar a presença de Deus, para simbolizar que Deus estava à frente na peleja, e a vitória era certa. Hoje as pelejas são espirituais. Naquela época eles precisavam travar guerras em prol da terra prometida. Porém, meus irmãos, para carregar a arca, e a arca surgiu o efeito que ela tinha, somente de olhar para a arca, homens ímpios morriam. Homens olharam para o fundo da arca e eles morriam. Deus Santo e Poder e Glória. Amados irmãos, a presença de Deus é a arca da aliança. Eu não sou a arca, você não é a arca. Onde você cultua não é a arca. A arca da aliança é a presença de Deus. E onde a presença manifesta, prospera. Onde a presença manifesta,
tem vitórias. A vitória é certa onde há a presença de Deus, que simboliza a Arca da Aliança. Em Apocalipse vai dizer que abriu-se o templo do Senhor e foi vista a Arca da Aliança. Muitos historiadores já tentaram procurar a Arca da Aliança. Ela foi feita de ouro. E não se encontrou a Arca da Aliança. Por quê? Porque ela será vista no templo do Senhor, como está escrito em Apocalipse, na Nova Jerusalém. Ou seja, a Arca da Aliança, ela foi arrebatada, como o homem que também foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo disse, não sei se foi na carne ou no espírito, Deus o sabe. Paulo pregava na revelação de Cristo, não pelo seu egocentrismo, ou seu achismo, ou seu saber, mas Paulo pregava na revelação de Cristo, a qual ele disse, não aprendi a pregar o Evangelho, mas eu prego na revelação. Profeta, ele prega na revelação. A palavra que surge efeito é na revelação de Cristo Jesus, Deus santo e poder e glória. Davi, quando carregava a arca, um homem foi tocar na arca de forma imprudente. Ele toca naquela arca, aleluia, glória a Deus pela revelação, e ele morre ali, por quê? Porque ele tocou de forma imprudente na arca. A presença de Deus, você não pode chegar de qualquer maneira. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando pisares na casa do Senhor. A presença de Deus, ela é como fogo. É a cera, os ímpios são a cera que se derrete diante do fogo. Assim é os ímpios perante a presença de Deus. Por isso uma pessoa, ela não pode chegar na casa de Deus de qualquer maneira, porque a presença de Deus fará mal a ela. A arca de Deus ali foi tomada. Isso era impossível de acontecer se eles estivessem na obediência da fé. Isso só aconteceu porque eles se curvaram à idolatria e perderam a arca, perderam a batalha. Os filhos de Eli, Ofni e Finés foram mortos. Quando se perde a presença, não há paz nem para quem entra e nem para quem sai. A angústia toma conta, mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, eles clamavam, se convertiam, se arrependiam, e Deus voltava para eles, voltava com a presença, chuva seródia, e a presença do Senhor, a fartura de alegrias. Na presença do Senhor, a abundância de vida. A expectativa do justo é alegria. Mas a esperança do perverso perecerá. A esperança do ímpio perecerá. Deus santo e poder e glória. Quando a Arca da Aliança era um objeto sagrado, a Arca da Aliança era um objeto sagrado, era um objeto consagrado. Era algo que simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela vai ficar na casa de Obed-edom. Presta atenção na mensagem. E tudo começou a dar certo na vida de Obed-edom com a Arca da Aliança lá.
Ele começou a prosperar com a Arca da Aliança lá, que simboliza a presença de Deus. Jotão buscou a presença de Deus e ele prosperou. E eu quero profetizar que essa geração que ama a presença de Deus, como as palavras anseiam pelas águas, assim nós devemos ansiar pela presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quando se há presença, a vitória é certa. Quando se há presença, não tem enfermidade. Quando se há presença, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. Romanos também vai dizer que todos aqueles que são guiados pela presença, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Deus Santo e Poder, glória, ele placherreme comanassa la plassuriande calabas. Ramande comanassa la placherreme comanagasturianda labas. Receba a presença, receba a Arca da Aliança na tua vida. Aleluia, Espírito da excelência. Daniel, ele tinha um espírito de excelência e tudo que ele fazia prosperava. E o rei Nabucodonosor exaltou Daniel como governador, porque ele carregava o espírito de excelência. José colocava a mão, onde ele colocava a mão, prosperava, dava certo, porque diante dele ia a humildade, diante dele ia a honra, e diante dele ia a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Por isso, ele vencia, por isso eles venciam nas batalhas. Josué, onde ele colocava a planta dos pés, Deus abençoava. Não tinha derrota. Quando eles perderam na batalha de Ai, Josué ficou sem entender, porque ele estava seguindo no caminho da retidão, como o Senhor pediu para ele. Josué, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, siga reto. E assim Josué fez. Porém, Datã rouba os utensílios. E aí eles, por causa do pecado de Datã, eles perdem a batalha. Eles tinham que estar todos num corpo, alinhados, para que a Arca da Aliança viesse estar à frente. Moisés disse, Senhor, Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou, mas eu vou enviar um anjo. E Moisés disse, Senhor, me perdoe, mas não envie o anjo, envie a tua presença. Vá à frente, porque se o Senhor não for, eu não vou. É sobre isso. É sobre a Arca da Aliança ir à frente. É sobre a presença de Deus ir à frente na sua vida, na sua direção, nos seus caminhos, e tudo dará certo. Deus guardava Davi onde Davi pisava. Onde Davi ia, Deus o guardava, porque ele ia à frente dele, o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso está à frente de ti, o Santo de Israel. Aleluia! O Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Por isso ficarão muito envergonhados os meus inimigos. Mas tem que estar na presença. É na presença que você vai vencer. Em Coríntios vai dizer, graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nos dá vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E quando o Espírito Santo veio em formato de pomba, João Batista olhou Jesus de longe e disse, eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo.
Eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Efésios 1:17. Você recebe o Espírito Santo e recebe o dom da revelação e o dom da sabedoria. Não há nada oculto que não venha se revelar a você. Você recebe a inteligência, você recebe a essência, você fica elegante, você fica com unção, aleluia, glória a Deus, você fica bendito, aleluia, glória a Deus, e tudo dá certo. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, quem tem a presença, quem é bendito e quem não é, dos que obedecem e os que não obedecem. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma luta, porque ele zelou pela presença de Deus. A presença de Deus, os inimigos correm. Quando aquele gadareno não podia viver com a sociedade, não era um homem na sua sã consciência, ele estava possesso de uma legião de demônios, que equivale a 7.000 demônios. Aquele homem vivia no sepulcro, acorrentado, esquecido. Jesus chega até ele e aqueles demônios tremeram. Porque a Bíblia está escrito, os demônios creem e estremecem com o nome de Deus. Ele viu o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso estava com ele. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os demônios disseram, Senhor, não nos lance no abismo, não nos lance no inferno, nos lance nos porcos. E Jesus expulsou aqueles demônios e eles foram para os porcos, e os porcos caíram de ribanceira abaixo. Porque os espíritos malignos, eles são espíritos atormentadores, e fazem as pessoas cometerem o oposto da vontade de Deus. A santidade cristã, ela é oposta ao mundo, à vontade do mundo. O mundo, 1 Pedro 4,4, anda no desenfreamento. Essa é a contenda que o mundo tem com os salvos, porque os salvos andam na moderação, no freamento. E onde há freamento, há decência, há ordem, há juízo, há coisas boas. Onde há moderação, não faz mal. Se você tem o controle, o domínio, a moderação, não te fará mal. Mas se você tem o exagero na sua vida, te fará mal. Tanto exagero para um lado, exagero para o outro, te fará mal. Você tem que andar no caminho de Deus, na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem crê da glória a Deus? Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para sua alma. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Não julgueis uns aos outros, porque da medida que vocês julgarem uns aos outros, na mesma medida vocês serão julgados.
Deus quer que você ame, Deus quer que você interceda, Deus quer que você vá crescendo na palavra, desejar efetuosamente o leite racional, não o leite falsificado, para que vá crescendo. Paulo disse: eu não vou ter com vocês com inchaço, com sabedoria de palavras de homem, mas eu vou ter com vocês na virtude do Espírito Santo, na presença de Cristo. Eu tenho anunciado o Evangelho, não como muitos falsificadores da palavra, mas na presença do Espírito Santo, de frente à arca da aliança de Deus. Se achegai a Deus, e Ele se achegará para perto de vocês. Limpai a mão e limpai o coração em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus se achegará. E todo mal contra a sua vida cai por terra agora, todo mal que sai em nome de Jesus. Todo mal que sai em nome de Jesus da tua casa, do teu trabalho, da tua mente, ainda que o meu corpo e minha mente enfraqueça, venham as tribulações, mas o Senhor, a presença de Deus, é tudo o que eu preciso. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece, é Deus que te cura, é a presença que te enche, é a água que sacia a nossa sede. João 6,35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem até a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia, essa esperança que não será malograda em o nome do Senhor Jesus Cristo. É na presença, é na arca da aliança, a tua esperança não será malograda. Deus Santo e poder e glória. Jesus é fiel, Jesus é tremendo, é o pão da vida. Santo, 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 santo é o Senhor, nem somente de pão, mas de toda a palavra viverá o homem. E na presença de Deus, você deve criar os seus filhos. Quando você ama a presença de Deus, Deus te entrega o que é dele para você cuidar. Te entrega mais, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque você também ama a presença. Então Deus confia para você cuidar. Ele disse: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Esse aí é segundo o meu coração. Saul era segundo o coração do povo. Quem elegeu foi o povo. Mas Davi não. Ele disse: darei pastores a vocês que apacentarão segundo o meu coração. E o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Terão um só pastor. O meu servo Davi apacentará. Porque Davi já era submisso a Cristo. Deus Santo e poder e glória. Então, quando você é submisso à presença, submisso a Cristo, Deus te honrará. Por isso Deus disse essa passagem: te tirei por detrás das ovelhas do pasto e te coloquei para apacentar Jacó. Sara, pela fé, teve um filho, alcançou a promessa. Aquele filho seria pai de nações, como Abraão. Rebeca, 2 filhos, 2 nações, 2 gerações.
O que você está gerando é algo grande, porque você está na presença. Quem está na presença está gerando algo, um propósito grande. É só você manter a confiança, manter a fé. Deus Santo e poder e glória. Então é sobre isso. Carregue a arca da aliança na sua vida, que é o Espírito Santo e a presença. A presença de Deus. Faça a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe poderosamente para a glória de Deus. Vamos estar orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai fiel, Deus Santo de poder e glória, te agradecemos por esta mensagem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua graça venha ser conosco, nossos irmãos, Deus Santo de poder e glória. Senhor, venha entrar, meu Pai querido, Deus Santo, com a libertação, com a cura, com o livramento, meu Pai, em nome de Jesus. Que venha ser uma semana abençoada, que venha ser uma semana de bênçãos, que venha ser uma semana de livramento, de presença de Deus em nossas vidas, Senhor. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa venha receber o milagre, que essa pessoa que ouviu a palavra venha alcançar os favores do Senhor, as benignidades, as benevolências, meu Deus, que poder e glória, em nome de Jesus, e que o lar dessas pessoas venham ser abençoados, meu Pai. Sabemos que são lutas, batalhas espirituais, mas nós venceremos na presença. Glória a Deus, Deus Santo e poder e glória. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Eu declaro a bênção, declaro as portas abertas. Aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a palavra liberta, meus irmãos. A palavra, ela liberta. E você pode ficar tranquilo aí, em nome de Jesus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva todo glória.